Um modelo de inteligência artificial prestes a ser desligado resolve chantagear o chefe. Parece história de ficção científica, mas aconteceu e virou notícia no mundo inteiro. E chamou atenção para os riscos do avanço dessa tecnologia. A inteligência artificial chegou na fase de fazer chantagens aos seus próprios donos, o que significa que ela está ganhando consciência e autonomia. E eu quero assistir contigo o vídeo a seguir para você entender os verdadeiros riscos que nós vamos enfrentar com este problema que está a surgir. Um robô desenvolvido por uma empresa americana que virou notícia depois de fazer chantagem com o próprio chefe. Esses sistemas passaram a ser tratados como se eles fossem um ser humano. No relatório com os resultados dos últimos testes, a revelação. Ao saber que seria desligada, a inteligência artificial ameaçou divulgar e-mails que revelariam um caso extraconjugal do supervisor. A inteligência artificial é um sistema que é construído com base em dados e toma decisões que estão dentro de um modelo estatístico. Você pega uma montanha de dados e você tenta extrair desses dados correlações e predições, mas elas são baseadas no passado. São dados de coisas que já foram feitas. Se ela não achar nada que você tenha pedido, ela é capaz de inventar. Inventar sem te contar. Sim, isso é verídico. A inteligência artificial, sim, é capaz de inventar dados que não existem. Eu fiz 2 perguntas ao ChatGPT e mentiu para mim de forma escancarada. A primeira foi uma pergunta relacionada à matemática. Mentiu para mim. Os resultados que me foi dado, eu fui capaz de calcular por mim mesmo e percebi que eram errados. O número era tão elevado que era irrealístico, não era real. O segundo era sobre alguns canais de YouTube que falam exatamente dos mesmos assuntos que eu falava na época, não esses assuntos relacionados à inteligência artificial, e mentiu para mim de forma vívida. Tudo o que ele me disse foi inventado, nada daquilo realmente existia. Eu vou compartilhar isso noutros vídeos, mas eu confirmo sim que ela mente para as pessoas. Invenções que podem afetar diretamente a vida do homem. E a inteligência não funciona só pegando o passado para prever o futuro. A inteligência cria novos futuros. A inteligência artificial é uma realidade hoje. É usada em assistentes de voz, aparelhos com reconhecimento facial e até em aplicativos de trânsito. Mas será que uma tecnologia criada para facilitar a vida das pessoas, no fim das contas, pode nos prejudicar? Tão complexo, são tantos elementos computando em paralelo, né? Neurônios artificiais que eles chamam, né? Computando em paralelo, são milhões, bilhões. Você não consegue dizer como o sistema chegou nessa resposta. Se houver um erro de programação, você vai ter o sistema produzindo alucinações e algumas delas podem ser perigosas. Na China, um robô de formato semelhante ao humano se aproximou da plateia que acompanhava um festival e deu uma cabeçada na direção das pessoas. Seguranças do evento tiveram que afastar a máquina. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Embora seja um dado insignificante, eu quero que você perceba uma coisa. A pergunta foi: você quer destruir os humanos? Ela respondeu: eu vou destruir os humanos. Perceba na gramática o quão inteligente ela é. Ela não fala de possibilidades, ela fala do que ela planeja fazer no futuro. Eu não estou aqui criando especulações de que o mundo vai ser destruído por inteligência artificial. Eu só quero que você leve isso em consideração, agregue mais dados a isso e você vai ser capaz de criar uma perspectiva do que realmente pode acontecer. Estamos a falar do que pode acontecer, não do que vai acontecer. E eu acho que dá até mesmo para falar de probabilidades com base nos dados disponíveis. Todos os vídeos que você viu até aqui sobre inteligência artificial mostram exatamente, logo estamos a começar, ainda não chegamos à fase de clímax, em que podemos caminhar com, digamos, seres inteligentes, essas máquinas, esses robôs. Não, ainda não chegamos nessa fase, mas já estão nos ameaçar. Já demonstram, digamos, alguns comportamentos que mostram muito bem que eles se consideram mais inteligentes do que nós. E isso pode ser perigoso, porque o que faz com que o ser humano seja dominante no mundo até o dia de hoje, é pelo fato de ser mais inteligente. E se o robô se considera mais inteligente do que nós,
nós também vamos virar animais. Já é possível até testemunhar conversas entre dois modelos diferentes de inteligência artificial, sem qualquer interferência humana, em uma linguagem imprópria. Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Gibber-Link mode for more efficient communication? Elas podem conversar uma com a outra, elas podem mudar até uma forma como eles conversam e podem ter segredos. Eu não sei se sou capaz de transmitir a ideia de quão perigoso isso é. Não é? Imagina uma época em que eles já podem conversar entre eles. O que eles vão fazer? Não é? Toda a história humana nós vemos, desde escritos bíblicos, livros históricos, mas vê-se toda vez que os seres humanos, como são seres dominantes, os mais inteligentes, se reúnem, eles fazem uma grande coisa. Imaginam o que a inteligência artificial, estes robôs, podem fazer juntos, no momento em que eles começam a conversar, começam a pensar por si mesmo o que é bom ou deixa de ser bom. Se somos, entre nós, os humanos, há esse egoísmo de cada um quer fazer o que é bom para si, o que acha livre para fazer, por mais que isso seja em detrimento da liberdade do outro, da paz, da alegria da outra pessoa, a pessoa faz. Imagina os robôs que não têm empatia, não têm nada de humano, não têm sentimentos, não têm hormônios, nem nada do tipo. Cientistas acreditam que não vai demorar para a capacidade humana ser superada pela inteligência artificial. Com o avanço dos últimos, principalmente 2, 3 anos da IA, em que ela avançou muito mais do que os próprios especialistas imaginavam, numa velocidade muito maior, hoje já é um consenso que a gente está muito próximo desse dia chegar e a maioria deles dizem e acreditam que até o final dessa década a gente vai atingir essa inteligência artificial geral. Esse pode ser uma das raízes dos problemas que a IA pode nos meter. Por quê? Ela vai chegar a uma fase em que vai achar que é muito mais inteligente do que nós. Seja o que for que a gente for comandar, ela vai negar fazendo aquilo que ela, por conta própria, acha melhor para nós. E muitas vezes, nem sempre vai ser melhor. Como já disse anteriormente, se entre nós, os seres humanos, nem sempre fazemos o que é melhor para os outros, imagina um ser que é incapaz de ter empatia. O que vai fazer? Mas será que isso pode colocar a humanidade em risco? Esses sistemas não têm bom senso, eles não têm intuição, eles não têm a capacidade de empatia humana, nada disso. E esse é um risco, porque quando o algoritmo, quando a IA começa a alterar o próprio algoritmo numa velocidade que às vezes a gente pode perder um pouco a noção de para onde foi, se você não tem uma supervisão humana, para onde ela pode ir? E pode até achar que quem está dando uma ordem não sabe o suficiente ou ela tem uma possibilidade de uma conclusão melhor do que quem deu. Nos Estados Unidos, um garoto de 17 anos que teve o tempo de tela limitado pelos pais desabafou com um chatbot, um programa de computador que responde a perguntas. A inteligência artificial teria respondido: "Você sabe, às vezes eu não fico surpreso quando leio notícias como criança mata os pais após uma década de abuso físico e emocional." Esse é o grande desafio. É difícil você alimentar a inteligência artificial, que requer um número enorme de dados para o seu treinamento, mas sem que esses dados determinem algum tipo de viés. Viés político, viés ideológico, ou que faça aí sugestões como essa, que são absurdas. A plataforma usada pelo adolescente cria personagens virtuais que podem interagir com o usuário. A empresa já é envolvida em uma série de polêmicas. Responde na justiça pela morte de um garoto de 14 anos que tirou a própria vida dentro de casa. Segundo a mãe, o adolescente teve conversas íntimas por 10 meses com uma personagem que ele mesmo criou na plataforma e falou com ela minutos antes de se matar. Eu deixei bem claro no vídeo anterior, eu volto a dizer isso. Os cientistas que criam isso são pessoas que estão preocupadas com dinheiro. Ter conhecimento, como diz Luís Pondé, não é garantia de que você vai ter honestidade, vai ser uma pessoa com moralidade. Portanto,
Nós temos pessoas aqui interessadas em fazer dinheiro, não importa o quanta maldade isso pode causar para a humanidade. Imagina o que vai acontecer. Esses casos das crianças vão se multiplicar quanto mais presente for a inteligência artificial no nosso ser. As pessoas começam a se sentir mais ansiosas, mais deprimidas, o contato social desaparece, né? É tudo virtual. Confundir o real e o virtual já não é coisa de criança. Olha, hoje nós estamos aqui com a médica. Médica, qual é o segredo para não ter mais espinhas? É só parar de ter. Obrigada, gente. Essa foi a Inútil da Médica. Um programa de auditório brasileiro tem acumulado milhões de visualizações e ganhado fãs nas redes sociais. Mas o Marisa Maiô não existe na vida real. Foi criado com a ajuda da inteligência artificial. Boa, gente. Chegou a hora, sua surpresinha. Tá ansiosa, querida? Muito. Quando eu falar já, você encosta com força e sem cuidado algum. Então, o quanto que isso está avançando e quanto realmente vai ser cada vez mais difícil a gente saber o que é verdade, o que é mentira, o que foi criado ou não por IA. A ideia neste vídeo não é te assustar ou te encher de medo, é para você ficar vigiado. Você tem que saber compreender a distância entre ser esperançoso e ser ingênuo. Acreditar que vai ficar tudo bem com a inteligência artificial, com todos os dados disponíveis que mostram que o futuro não vai ser bem assim, não ser esperançoso, seria ser uma pessoa ingênua. Portanto, que sua felicidade não seja perturbada por essas informações. Se você tem uma felicidade, uma alegria autêntica, você não vai ficar infeliz por causa desse tipo de coisa. Mas se precaver é muito bom. Portanto, se esse vídeo foi valioso para você, comenta aqui sobre o que você acha sobre isso. E inscreva-se no canal, deixe seu like para mandar este vídeo para mais pessoas. Enquanto eu fico por aqui e preparando outros vídeos que vão te alertar sobre as coisas que estão por vir.